Falando sobre o júri da Operação Omertá. Nós vamos ao vivo agora com o repórter Marcos Rivani e com o nosso repórter cinematográfico também, Thiago Stirmer, que tem, e os dois aí têm mais informações sobre o terceiro dia de julgamento da operação. Bom dia, Marcos. O que é esperado para hoje? Oi, Verusca, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço da Manhã nesta quarta-feira, terceiro dia do julgamento do caso Omertá, este caso que julga aí a morte do jovem Matheus Coutinho Xavier e que a gente vem acompanhando desde o início da semana. Hoje a gente tem uma diferença no horário, o início dos debates entre a promotoria, que é a acusação, e também a defesa de cada um dos réus, e esse debate deve começar por volta das 9 horas da manhã, e por conta dessa alteração de horário, um pouquinho mais tarde, a gente vê que aqui no entorno do Tribunal do Júri a situação já está bem mais calma. A gente não tem a presença ainda dos policiais penais federais que acompanham os dois réus que estão presos no Presídio Federal de Mossoró e que estão aqui em Campo Grande para este julgamento, que é o Jamil Nami Filho e também o Marcelo Rios. Por enquanto, está tudo bem tranquilo aqui no local. Também a gente não vê a presença da equipe do Batalhão de Choque, que sempre está fazendo a segurança no entorno aqui do prédio e que deve chegar, inclusive, mais tarde. Com a informação que a gente tem é que o juiz que preside o julgamento nesta semana, que é o doutor Aloísio Pereira dos Santos, mais tarde deve dar uma coletiva antes do início do terceiro dia de julgamento para falar sobre um panorama. Desde segunda-feira a gente vem batendo na tecla de que o julgamento deve durar 4 dias, só que ontem a gente teve uma mudança aí, que foi, na verdade, a desistência por parte das defesas dos réus de algumas testemunhas, e por isso o júri foi se adiantando. A gente tem as informações aí de que nós só tivemos uma testemunha à tarde, que foi a Eliane Benites, que é a esposa do Marcelo Rios, e logo depois tiveram então os interrogatórios dos 3 réus, começando pelo Vladenilson Olmedo, na sequência Marcelo Rios e o mais esperado deles, que é o Jamil Nami Filho, que seguiu aí até por volta das 6h30 da noite, até chegar aí perto das 7 horas da noite. Então hoje temos início os debates aqui no Tribunal do Júri, o que deve durar ao longo do dia, e temos previsão aí de acordo com o juiz, com a justiça aqui do Tribunal do Júri, que o júri pode terminar hoje, mas bem tarde da noite, por volta das 10 da noite. Quer dizer que todas as testemunhas já foram ouvidas, agora é réplica, tréplica, essa parte da defesa e da acusação, Cada um, acho que pode levar 3 horas, para a réplica, aí a tréplica tem, acho que 1h30, que é metade do tempo. Você sabe mais ou menos como é que funciona ou você ainda vai se informar? Não, já temos essa informação. O que a gente sabe é que vamos começar aí pelas defesas. Cada uma das defesas tem 2h30 para o início destes debates, para começar os debates, e na sequência, depois dessas 2h30 para cada uma das defesas dos réus, a gente tem depois 2h30 então para a acusação, que é o Ministério Público, que vai ali debater em relação à acusação dos crimes que são impostos aí, para cada um deles dos réus. E depois, em seguida, a gente então tem a réplica e a tréplica. Na réplica a gente tem informação que deve durar cerca de 2 horas, novamente para cada uma das defesas dos réus e depois para a promotoria. O que a gente sabe é que já durante as perguntas às testemunhas e também aos próprios réus, ontem, também na segunda-feira, a gente veio vendo informações aí por parte das defesas, que seria ali um questionamento tentando ligar o crime do Matheus Coutinho, a morte do Matheus Coutinho Xavier, filho do Paulo Xavier, que já que o filho morreu no lugar dele, a outras milícias, dizendo então que o Paulo Xavier teria outros inimigos, e por isso então a gente tem uma noção mais ou menos de como a defesa, principalmente de Jamil Nami Filho, deve trabalhar hoje, mas claro, tudo isso é uma surpresa, porque a defesa em nenhum dos dias quis falar com a imprensa para expor qual será a linha aí de defesa de cada um dos envolvidos, tanto do Jamil Nami Filho quanto do Marcelo Rios e também do Vladenilson Olmedo. O que a gente sabe é que com essa duração aí, 2h30 no início para cada uma das defesas, depois acusação, depois temos as 2 horas ainda de réplica e tréplica, o júri realmente deve ir até mais tarde e hoje deve se prolongar bastante, chegando ao início da noite, chegando quase o fim da noite aí.
Marcos, muito obrigada, parabéns pelo trabalho aí, um bom dia, que seja um bom dia para a cobertura de vocês aí, da imprensa. Obrigada a você e ao Thiago Stirmer.